Paz, irmãos. Esse é o segundo vídeo que eu estou gravando. O primeiro vídeo, com licença. No primeiro vídeo, a gente estudou aquela expressão as coisas que precisam acontecer e viu que ela faz uma ligação entre o livro de Apocalipse e o livro de Daniel. E talvez o aspecto mais importante é que isso nos abre uma janela de entendimento do Apocalipse, a meu ver, embora eu não tenha entendido todo o impacto disso, mas a meu ver isso abre uma janela. Pelo seguinte motivo: na introdução do livro do Apocalipse é dito que foi exatamente isso que Deus deu a Jesus Cristo para que fosse revelado a nós, os servos de Deus, as coisas que precisavam acontecer rapidamente. E vimos que lá em Daniel foi dado ao rei Nabucodonosor uma visão de uma estátua e que o propósito daquela visão era mostrar ao rei, Deus estava revelando ao rei Nabucodonosor as coisas que precisavam acontecer no futuro. É possível então a gente entender que a visão de Daniel está mostrando a mesma coisa. Há algo em comum, se não tudo, pelo menos parte em comum com o que está sendo descrito no livro de Apocalipse. Portanto, a visão que João teve em Apocalipse, a série de visões que João teve em Apocalipse, está diretamente relacionada à visão que que Nabucodonosor teve, está registrada no livro de Daniel. Então, nesse vídeo nós vamos dar uma repassada em qual foi essa visão que Daniel teve. De novo, Nabucodonosor teve. Vamos lá. E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor teve sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então mandou chamar os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus para que declarassem ao rei os seus sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: tive um sonho. Para saber o sonho, está perturbado o meu espírito. Eu vou saltar, não vou ler todo o texto. Quem quiser depois ler, quiser pausar e ler todo o texto, eu vou pegar nos pontos específicos e relevantes para o que eu quero desenvolver a respeito desse assunto. Então, mas bem resumido, o que aconteceu foi que o rei teve esse sonho e ele acordou, estava perturbado, sabendo que teve um sonho impactante, mas não lembrava qual era o sonho. Ele chamou todos os seus magos ali e pediu que eles lhe contassem qual era o sonho e qual era a interpretação. E obviamente eles disseram ao rei: isso é impossível, se você contar o sonho, a gente pode contar a interpretação. Mas, se o senhor não contar o sonho, é impossível, ninguém na terra é capaz de dizer uma interpretação. E o rei se irou completamente e disse: vocês. Aqui. Por isso o rei muito se irou e enfureceu e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios. E buscaram Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. Lembre-se que Daniel e os seus companheiros, no caso Ananias, Misael e Azarias, que são Sadraque, Mesaque e Abednego, tinham sido trazidos para a Babilônia, lá de Israel. Eles eram ali da realeza do rei Ezequias. Provavelmente eles eram descendentes do rei Ezequias, talvez filhos, não sei. E tinham sido selecionados para ser treinados ali, para serem os sábios ali do castelo, ali do império, do sei lá o que era lá. E o que aconteceu? Eles morreriam junto por conta desse decreto do rei Nabucodonosor. E Daniel pediu ao rei, então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, o capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, e respondeu: por que se apressa tanto o decreto da parte do rei? Então Arioque explicou o caso de Daniel. E Daniel pediu um tempo para orar e pediu a Deus que lhe fosse revelado qual era o sonho, a interpretação, e Deus respondeu ao pedido de Daniel. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. E Daniel foi levado diante do rei,
para dar a interpretação. Respondeu Daniel na presença do rei, dizendo: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem declarar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de acontecer nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça que tiveste na tua cama são estes. E ele vem e declara qual era o sonho. Estando tu, ó rei, na tua cama, subir os teus pensamentos acerca do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios e te fez saber o que há de ser, e a mim... Aquele, pois, que revela os mistérios, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Aqui que começa a visão propriamente dita. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua aqui era imensa, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. Então era, pelo que vemos aqui, era uma estátua enorme, gigante, mesmo uma coisa de deixar de queixo caído. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Pronto, é uma estátua dividida em várias partes, e sendo que cada parte era de um metal, constituída de um material diferente. E Daniel continua dizendo ao rei Nabucodonosor: tu, Nabucodonosor, estavas vendo isso quando uma pedra foi cortada sem auxílio de mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. E não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou grande monte e encheu toda a terra. Então, novamente o que está sendo descrito? A estátua, feita de vários materiais, e de repente foi cortada uma pedra sem auxílio de mão. Aparentemente uma pedra se destacou de alguma coisa assim. E feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. E acertou os pés da estátua e despedaçou, fez em pó aquilo ali. E então foi esmiuçado juntamente o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro. Aparentemente a estátua se implodiu. A pedra acertou o pé da estátua e ela foi se implodindo até que não sobrou nada, sobrou só pó e o que o vento levou. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte e encheu a terra toda. E como Daniel diz, este é o sonho. Foi esse o sonho de Nabucodonosor. Também a sua interpretação diremos na presença do rei. E vem aqui a interpretação de Daniel. Vamos ver o que essa interpretação diz. Tu, ó rei, és rei de reis, e quem o Deus do céu tem dado o reino, o poder, a força e a glória. De onde quer que habitem os filhos de homens, na tua mão entregou os animais do campo e as aves do céu, e fez que reinasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Quem era Nabucodonosor? Nabucodonosor era o rei de Babilônia. Ele era o cabeça do império da Babilônia, o reino da Babilônia. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Veja aqui, a cabeça então simbolizava o reino da Babilônia. E depois veio um segundo reino de prata, que era um segundo reino, né? E vamos terminar de ler, depois a gente volta. E um terceiro reino de bronze, o qual dominará sobre toda a terra. Veja que aqui falou que é um reino de dimensões mundiais, é um império mundial, digamos assim. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como ferro que quebra todas as coisas, assim ele esmiuçará e fará em pedaços. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro,
pois viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas no dia desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Da maneira que viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disso. Ou seja, é a expressão as coisas que precisam acontecer. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação.